Olha, e eu já vi, assim, alguns podcasts teu e tal. Tua história no esporte começou muito cedo, né, cara? Sim. Começou, mas assim, eu comecei em 84, mas foi uma coisa por acaso, né? Eu nunca, assim, eu era remadora, fazia remo. Cara, totalmente a ver. Nada a Nada a ver. ver. Então, meu pai foi remador e aí eu fazia remo. Quando eu tinha 13 para 14 anos, o meu treinador do remo, ele falou assim pra mim, Ale, eu já pesava 66 quilos com Cara, 13 anos. já é. Já era, E seca. sempre assim, desse jeito assim que eu sou. Lógico que eu não tinha estrutura, a silhueta que eu tenho, que a silhueta eu construía, mas tinha qualidade. E aí ele falou assim pra mim, você precisa de musculação pra... Eu remava um barco chamado esquife, né? E eu ia remar um double esquife, que é um barco de 2 pessoas, que é um esquife com 2 pessoas. E aí, lá tem que bater o peso das atletas tem que ser parecido e tal. E ele falou: olha, você tem que fazer musculação pra melhorar o desempenho e tal, beleza. Quando eu entrei na sala de musculação, na época não tinha CREF, né? Isso era em 84, não existe o CREF, é de 98. Aí não tinha CREF, então tinha os instrutores de musculação, que não eram professores. E tinha um instrutor lá que era o seu Anastácio Belém. Ele, na época. Vivo ainda ou não? Não, ele morreu tem 2 ou 3 anos, com 90 e poucos anos. Ele, ele já tinha uns 58 anos, mais ou menos, eu acho. Mais de 50. Assim, o shape perfeito, né? Mas a carequinha, cabelinho branco, assim, na lateral da cabeça. E aí eu olhei pra ele, esse cara, com muita qualidade física. Eu olhei pra aquele homem e falei assim: eu quero ficar velha assim. Então, ali, aos 14 anos, eu tracei uma meta de vida, que era ficar velha. E pra mim, ficar velha era ter 50 anos, quando eu tinha 14. E tu tem 50? 51. Vou fazer 52. E aí a minha meta foi assim: eu quero ficar velha assim. Eu quero ficar velha com shape foda. Então, a minha vida dali em diante foi toda voltada pra isso. Eu nunca pensei em palco, em competição, nada disso. Ele me ensinou a comer. Ele me ensinou a carregar marmita. Naquela época não tinha marmita, essas marmitas bonitas, essas bolsinhas. Era aquela marmita de pedreiro, que vinha, era uma marmita de alumínio que ficava dentro de um negocinho de isopor para poder segurar lá, não estragar a comida. E mesmo assim, às vezes ficava meio azedo. Sabe quando a comida tá quase estragando? E a gente, brabo, E eu come assim comia, mesmo. foda-se, comia assim mesmo. E eu estudava no CAP da UERJ, eu estudei no colégio de aplicação da UERJ, né? Então lá era horário integral. Então eu tinha que levar comida, essas coisas. Bem, ele me ensinou tudo isso. Óbvio que ele nunca me deixou usar hormônio, porque eu tinha 14 anos e graças a Deus eu cruzei com esse homem, né? Porque ele tinha uma outra cabeça. Ele sempre me falava: shape a gente constrói com treino, comida, descanso e em décadas. Eu nunca mais esqueci isso, cara. E aí eu fui levando essa vida e acabei fazendo faculdade de educação física. Aos 16 para 17 anos eu entrei na faculdade, eu fiz o FRJ. E toda a minha vida foi voltada para o esporte e sempre naquela rotina. Claro que eu era maromba. Eu não tinha, eu não treinava para ter o padrão de uma woman's physique, nem existia, né? De uma bodybuilder. Não, eu tinha a dieta e tinha treino pesado, né? E a rotina e tal. Eu nunca comi um hambúrguer, velho. Nunca comi batata Que isso, cara? frita. Juro por Deus. Não, desde aquela lá de trás, você Não, nunca. nunca. Minha mãe, eu nasci numa época, a minha mãe criou a gente pra ser atleta. São 4 filhos, 3 atletas. A minha mãe criou a gente assim. Nunca toma refrigerante, nunca come açúcar, essas coisas.